Oi, bom dia, tarde e noite, amiguinhos e amiguinhas. Hoje venho falar de Sonic, o desenho feito por Neo Toshima. Eu fiz esse desenho para homenageá-lo. Neo Toshima é um desenhista japonês, um grande artista. Desenhou Sonic, este desenho muito simpático. Então, amiguinhos e amiguinhas, gostaram do desenho que eu fiz para homenagear Neo Toshima? Sonic é um dos desenhos mais interessantes da história dos desenhos. É muito simpático. Olha só que gracinha. Eu acho muito bonito. Um grande abraço, amiguinhos e amiguinhas, e lembre-se sempre, pense positivamente na sua mente. Um grande abraço de Robô, ok? Robô, amiguinho. Tchau!